Olá, eu tenho um sonho grande mesmo. Em 1984 eu nasci, numa época em que era difícil fazer exames para verificar o sexo da criança. A minha mãe não imaginava que o terceiro bebê dela seria uma menina. Quando o médico apresentou a bebê na mesa do parto e ela viu que era uma garota, ela gritou: Uhul! Ela ficou muito contente. Eu fiquei muito feliz de ouvir essa história já na minha vida adulta. Parecia que minha mãe sabia exatamente como fomentar a autoestima dos seus filhos. Parecia que a minha mãe realmente entendia o que era atitudes afirmativas, ações afirmativas. Eu e meus irmãos tivemos uma infância muito interessante, muito bacana. Nós nascemos na periferia de Campinas e vivemos lá até hoje. A gente, enquanto morador da periferia, tinha muita liberdade para estar na rua, até porque a nossa casa era pequena, não tão confortável e era muito mais legal estar na rua, brincando, sociabilizando, do que estar dentro de casa. Eu me lembro que na quarta série, aos 10 anos de idade, por exemplo, eu tive que empreender. Eu precisei vender chocolates, pirulitos, chicletes, vender latinhas recicláveis para conseguir o meu brinquedo. O brinquedo que meus pais não podiam comprar, um par de patins. Foi muito legal perceber que a matemática me ajudava nisso, que entender de exatas me ajudava a empreender, planejar e gerar uma certa independência para adquirir algo. O meu ensino infantil, o meu ensino fundamental aconteceu nas escolas do bairro, na escola municipal e daqui a pouco na escola estadual. Mas o meu ensino médio pôde ser numa escola particular, distante do bairro, no centro da cidade. A minha mãe me incentivou a ingressar o curso profissionalizante em processamento de dados, informática. O ensino médio nessa escola aconteceu por conta de um suporte da própria escola. Eu consegui bolsa de estudos que me possibilitou concluir esse curso. Durante o ensino médio técnico em processamento de dados, eu pude fazer estágio dentro de um banco. Eu pude ver um mundo novo, mundo totalmente diferente de tudo que eu tinha experimentado até ali. A minha mãe era cozinheira industrial. O meu pai, ferreiro amador. Trabalhava na área de construção civil. Esse trabalho deles garantia um suporte a mim, aos meus irmãos, para a gente nunca perceber falta de nada. Nós tínhamos a garantia de alimentação, de moradia, de sustento. Mas esse ensino médio me fez perceber que existia outras possibilidades de trabalho. Durante o ensino médio, os professores muito determinados começaram a falar de um tal de ensino superior. Então, no final do terceiro ano, eu prestei vestibular. Escolhi o curso de educação física, apesar de gostar muito das exatas, apesar de gostar muito da matemática. Eu escolhi o curso de educação física porque eu já era praticante de diversos esportes. Amava futebol, era uma grande zagueira. Acreditava que os esportes seriam aí um bom instrumento para eu falar com as crianças, com adolescentes nas escolas. Durante o meu primeiro ano de educação física, eu tive um despertar dentro de mim de que eu poderia fazer das atividades lúdicas, dos esportes, uma grande ferramenta que impactasse as crianças e os adolescentes. Mas no meu segundo ano de educação física, o professor Beto, na minha opinião bastante visionário, me levou para enxergar um outro mundo, um mundo fora das escolas. Ele levou a mim e toda a turma da educação física para assistir uma palestra dentro de uma operadora de montanhismo. E eu fiquei muito intrigada. Por que somente naquele momento eu estava conhecendo aquele esporte? Com um pouco de estudo e um pouco de contato com guias e com a operadora de montanhismo, eu pude entender que aquele era um esporte elitizado, um esporte que somente pessoas com muita grana, com muito dinheiro, tinha acesso. Mas quando eu tinha assistido aquela palestra, eu fiquei empolgada, querendo entender como é que eu poderia atuar com esse segmento, como é que eu poderia estar nas montanhas praticando a escalada. Então eu fui cada vez mais me aproximando dos guias, formando uma rede de contatos, pedindo oportunidade nessa operadora de montanhismo para trabalhar, realizei cursos de escalada e finalmente em 2011
bastante tempo depois de eu ter assistido a palestra, já que eu assisti a palestra em 2005, finalmente eu tive a oportunidade de ingressar nessa operadora de montanhismo. E foi aí uma virada de chave. Quando eu ingressei nesse nicho de trabalho, eu pude participar de muitas práticas na montanha. No ano inicial, eu pratiquei muita escalada e trekking no Brasil, principalmente na região da Mantiqueira. E no segundo ano de trabalho, eu pude finalmente estar na alta montanha, numa montanha acima de 3.000 metros de altitude. Eu fui à Argentina. Foi a minha primeira viagem internacional. Essa oportunidade profissional me possibilitou muitas experiências. E quando eu fui ao Monte Aconcagua, Campo Base do Aconcagua, lá na Argentina, na divisa com o Chile, gente, foi uma grande realização. A partir dali, eu iniciei a carreira forte, muito forte, no meio da alta montanha. Depois de ter ido ao Aconcagua, eu voltei outras 4 vezes. As outras 4 vezes foi para tentar mais alto do que o campo base. Eu cheguei ao topo do Aconcagua em todas as outras experiências que eu tive por lá. O Aconcagua está a 6.962 metros de altitude, uma montanha extremamente desafiadora. Além do Aconcagua, eu pude estar em outros países como Tanzânia, Rússia, Equador, Bolívia, Venezuela e o próprio Nepal, lá onde está o Himalaia, lá onde está as mais altas montanhas do planeta. Por conta dessa oportunidade profissional, eu ganhei muita experiência física, técnica e emocional para escalar em altitude. Mas até então eu nunca tinha tido vontade de escalar o Everest. Toda vez que eu pensava no Monte Everest, a mais alta montanha do planeta, eu associava a busca de autopromoção, status e uma tremenda dificuldade financeira. Afinal de contas, exigia da gente um altíssimo investimento. Mas, em dezembro de 2019, eu vi uma foto do Vale do Silêncio, uma parte do Everest, e me despertou a vontade de escalar essa montanha. Eu quis estar no Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio está a 6.100 metros de altitude, vai até 6.400. Isso ficou no meu imaginário. E em março de 2020, quando eu tinha que estar no Nepal guiando um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest, a viagem foi cancelada. Foi cancelada por conta da pandemia. As fronteiras tinham sido fechadas. No mesmo dia que a minha viagem foi cancelada, eu determinei: minha próxima ida ao Nepal será para ir mais alto do que o campo base. Eu quero passar os 5.300 metros de altitude. Eu quero conhecer o Vale do Silêncio e vou tentar chegar no topo dessa montanha. Quando eu decidi escalar o Monte Everest, eu reconheci que o currículo mínimo necessário para garantir potencial de sucesso e segurança lá na montanha já tinha sido alcançado. Eu já conhecia escalada em rocha, já conhecia escalada em gelo, já tinha um volume de montanha, já tinha escalado uma montanha de 7.000 metros, que no caso era o Aconcagua, e já tinha excelente condicionamento físico. As questões físicas, emocionais e técnicas já tinham sido alcançadas, mas eu não tinha o investimento financeiro para essa empreitada. Escalar o Everest exigia de mim aproximadamente $67.000. Isso é igual hoje a R$400.000, um valor alto para minha realidade. Mas eu decidi juntar materiais recicláveis, exatamente aquilo que eu já tinha feito na minha infância e na minha adolescência, para alcançar esse recurso. Por conta dessa decisão, fui reunindo cada vez mais pessoas para me ajudar, para se engajar nesse propósito e me ajudar a ter um grande volume de resíduos. A gente juntou aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia. Ao final de 13 meses foram 130 toneladas. Isso significou 1/3 do recurso financeiro necessário para escalar Everest. Os outros 2/3 eu alcancei fazendo bazar de roupas, fazendo bazar de equipamentos, leilão, financiamento coletivo, participei de game show na TV e tive a captação de patrocinadores. A captação de patrocinadores foi o momento mais adverso, mais difícil na empreitada para Everest. O montanhismo não é um esporte com tanta visibilidade, especialmente no Brasil. Mas os patrocinadores, as empresas se conectaram a mim entendendo que eu estava gerando um impacto ambiental muito positivo, que eu estava gerando um impacto social muito interessante.
Afinal de contas, eu estava ali me tornando a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest. Eles reconheciam que isso seria uma grande representatividade. Isso geraria um impacto positivo na sociedade muito interessante. Então, 7 empresas se conectaram à minha jornada e conseguimos juntos embarcar ao Nepal. No dia 1º de abril, eu embarquei de São Paulo rumo a Katmandu, capital daquele país. Escalar o Everest conta com pelo menos 3 fases principais. A primeira fase significa caminhar de Lukla até o campo base, 5.300 metros de altitude. Foram 10 dias de aproximação ao campo base. A partir do campo base, nós passamos a ter os momentos mais adversos na empreitada Everest. Nós temos que ir aos campos altos dessa montanha para tentar fazer o ciclo de aclimatação, ciclo de adaptação à altitude e depois tem a terceira fase, que é o ciclo de cume, onde nós subimos em definitivo. No ciclo de aclimatação, que são 3 ciclos, onde a gente sobe aos campos altos e desce do campo base para garantir adaptação a esse ambiente, eu tive problemas gravíssimos. Eu tive edema pulmonar, que significa ter dificuldade para respirar, dificuldade para se locomover, para se alimentar, para dormir. Então eu tive que usar a suplementação de oxigênio no campo 1 do Everest. Depois eu desci ao campo base e lá precisei tomar antibiótico, xarope, descansar minimamente por 2 dias para tentar me recuperar. E por sorte eu me recuperei. Tive um outro problema de saúde gravíssimo, que foi queimadura de retina. Eu precisei caminhar por aproximadamente 5 horas sobre gelo, sobre neve, num dia de whiteout, neblina, eu não enxergava nem 2 passos à minha frente. Precisei levantar os meus óculos de sol de altíssima proteção para conseguir enxergar, para conseguir encontrar o caminho e finalmente cheguei no campo 2 do Everest, 6.400 metros de altitude. Quando eu cheguei lá, meus olhos já ardiam muito, já estavam muito vermelhos. Tinha acontecido a queimadura de retina. Chegando no campo 2, diante desse problema de queimadura de retina, precisei seguir as orientações da oftalmologista, aquela que eu consegui contato via telefone satelital. Ela orientou, não há nada que possa ser feito a não ser esperar. No campo 2 do Everest, eu esperei por 2 dias na barraca, com os olhos vendados, não conseguia enxergar, não conseguia ter contato com luz. Os amigos do grupo, os guias, os assistentes, os colegas do grupo traziam o alimento até mim na barraca. Eu comia sem enxergar o que estava comendo. As necessidades fisiológicas, urina, defecar, eu fazia dentro da barraca. Precisei realmente ter muita resiliência, paciência para superar essa adversidade. Foram momentos muito difíceis, mas depois de 2 dias os meus olhos começaram a melhorar e eu pude voltar a enxergar. Segui em frente com a escalada. Mas o momento mais adverso foi no dia de cume, no ciclo de subida em definitivo. Eu estava com meu guia, o Pasang Sherpa, um nepalês muito experiente, já tinha feito essa escalada, já tinha guiado outras pessoas. O Pasang começou a ter um problema muito inesperado. Quando nós saímos do campo 4 do Everest, que está a 8.000 metros de altitude, ele já saiu com muito frio. Ele saiu esfregando bastante os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão. Eu ofereci a ele as minhas luvas Mitten, que são luvas mais parrudas. Ele não aceitou. Eu sugeri a ele que aumentasse a disponibilidade de oxigênio aqui no cilindro suplementar. Ele não quis aumentar, provavelmente por uma questão logística, em que ele não teria outro cilindro de oxigênio caso aquele oxigênio acabasse. Depois de 2 horas e meia que a gente saiu do campo 4 do Everest, o Pasang parou, olhou para mim e falou: Areta, a gente vai ter que descer. Nós teremos que descer porque está muito frio, eu estou com o pé quase congelando. Quando ele falou isso, eu entendi que a minha expedição estava acabada, frustrada. Então eu sugeri ao Pasang, eu pedi: Pasang, será que eu posso ir sozinha lá para o topo? Eu vou me guiar pelas cordas fixas que existem aqui no Everest. Eu estou em condição e consciente de tudo que está acontecendo. E você volta para o campo 4 para descansar. O Pasang, muito responsável, não autorizou. E naquele momento eu me arrependi. Me arrependi pela proposta que eu tinha feito. Eu estava muito preocupada com o meu objetivo individual de chegar no topo do Everest. Eu mal tinha ouvido o Pasang falar que estava com dificuldade de se locomover, com risco de vida. Então, antes de iniciar a descida, eu quis pedir desculpas ao Pasang. Já estava chorando, de tão arrependida pela besteira que eu tinha falado.
Eu levantei a minha viseira, baixei a minha máscara de oxigênio e falei: Passangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu estou forte, eu estou consciente, eu me sinto com chance de chegar lá em cima, com chance de ter a realização de um grande desejo, de um grande objetivo. Mas se você tiver que congelar um pé, uma mão, ficar doente, correr risco de vida, não me interessa mais subir. Não será importante para mim. Me desculpa pelo que eu falei. Naquele momento, o Passangue olhou para mim, secou o meu rosto, as lágrimas, voltou a minha viseira, voltou a minha máscara e retomou a escalada. Depois de 8 horas, eu e o Passangue chegamos no topo do Everest. Eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no topo dessa montanha. Era no dia 23 de maio de 2021. Isso gerou muita representatividade, muito impacto. Naquele dia, eu e mais outros 4 brasileiros tiveram essa realização. Hoje, são 30 brasileiros que já chegaram no topo dessa montanha. Um ambiente muito privilegiado, um ambiente muito comum a pessoa que tem muito dinheiro. Mas eu consegui, por conta dessa empreitada, por conta de uma jornada de 13 meses trabalhando com a reciclagem de materiais, de 13 meses buscando rede de apoio, buscando engajamento de pessoas físicas e jurídicas. Chegar no topo do Everest, pessoal, foi o primeiro passo do meu sonho grande. Eu reconheci nessa realização que eu tenho um poder. Eu tenho um poder que não é exclusivo meu. É um poder que eu chamo de PIB, Poder Interno Bruto. O meu sonho grande é fazer com que mais pessoas reconheçam esse PIB. O meu sonho grande é fazer com que as pessoas das periferias tenham as mesmas oportunidades que eu, ou muito mais do que o que eu vivi. E o meu sonho grande é saber que há equidade de oportunidades. O meu sonho grande é gerar transformação social ambiental. O meu sonho grande, pessoal, já foi iniciado. Eu voltei do Everest no dia 4 de junho de 2021. E desde aquele dia eu firmei um acordo com a sociedade. Todas as minhas ações, todos os meus trabalhos serão não somente para garantir uma conquista individual, mas também uma conquista coletiva. O meu sonho grande é saber que paredes escaladas estarão instaladas em todas as periferias. Eu venho trabalhando para que até as Olimpíadas de Paris 2024 nós tenhamos paredes escaladas em todas as favelas do Brasil. Esse sonho grande já está iniciado. Eu já estou falando com diversas empresas e com diversas pessoas. A gente vem trabalhando para que isso aconteça. As paredes escaladas será apenas o centro educacional, que vai gerar acesso à educação financeira, que vai gerar acesso à educação jurídica, acesso à educação sustentável, agricultura familiar, energia renovável, acesso à tecnologia, à robótica. Esse é o meu sonho grande, de que qualquer experiência disponível no mundo chegue também às periferias. Eu me tornei, sim, a primeira negra latino-americana no topo da montanha, mas isso não terá a mínima relevância, a mínima importância se essa conquista não for estendida a mais pessoas. Esse é o meu sonho grande, que tenhamos cada vez mais pessoas ativadas no seu PIB, ativadas a conquistar e no desejo de sonhar e poder realizar. Obrigada.